Está em busca de conteúdo de qualidade? Palavras de consolo, ânimo, encorajamento, instrução? O perfil da AD Perus no Instagram tem tudo isso e muito mais. Além de ficar inteirado dos principais eventos do nosso ministério, os seguidores contam com uma variedade de conteúdos para replicar em seus canais e ajudar a propagar a mensagem do Evangelho. Afinal, a boa nova de que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará, nunca envelhece. Curta, comente e compartilhe conteúdos que edificam. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. A paz do Senhor Jesus, que satisfação, que alegria em estar junto com você em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aqui da Catedral de Perus. A paz do Senhor para você que está nos acompanhando, assistindo essa gravação, onde quer que você esteja, ligado aqui conosco na TV AD Perus. Essa é a aula da Escola Dominical deste domingo, dia 15 de junho de 2025 e, como você sabe, todas as semanas, né, em que nós não temos a escola dominical presencialmente aqui na nossa igreja, nós temos esse espaço aberto aqui na TV AD Perus, né, nessa gravação, em que a gente discute o assunto da aula. E como neste domingo, dia 15 de junho, está acontecendo aqui na nossa catedral o batismo, então nós não tivemos a atividade da Escola Bíblica Dominical. Mas para que a gente não perca a sequência do assunto, para que a gente continue, né, na mesma dinâmica das aulas, a gente tem aqui esse espaço aberto para que a gente converse aí com você, né, e estudemos e aprendamos juntos da Palavra de Deus dentro da sequência de aulas que nós estamos tendo. Então, uma satisfação, uma alegria poder estar com você. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo e hoje eu estou aqui junto com o pastor Eliseu, que é professor da nossa escola dominical, professor da classe Davi, que é a classe dos músicos aqui da nossa igreja, e que estará aqui conosco conversando sobre o tema da lição de hoje. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, pastor Maxwell. Para mim é uma alegria, um prazer poder estar aqui para juntos, né, meditarmos nesta lição de número 11, né? Lição de número 11. E eu tenho certeza que será um tempo de bênção e de aprendizado para todos nós. Maravilha. E é uma satisfação poder falar com você que está nos acompanhando, né? Nós sabemos que nós temos um grupo fiel de irmãos que nos acompanha todos os domingos aqui nas aulas da nossa escola dominical. E eu quero convidar você também a deixar aí o seu comentário, a sua contribuição. Como essa é uma programação gravada, nós não temos como interagir aí com o seu comentário, mas é muito importante para quem estiver assistindo, para quem estiver acompanhando, ver aí a sua reação, né? Então, deixa aí o seu comentário, né, a sua curtida, e isso será muito importante, sem dúvida alguma. Como o pastor Eliseu já falou aqui para nós vamos estudar hoje na Escola Dominical a lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos. Você sabe que nesse trimestre nós estamos estudando o Evangelho de João, o título da lição é O Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, e desde a lição 8, desde a lição de número 8, que foi lá no dia 25 de maio, nós estamos falando daquela noite, né, que começou com Jesus lavando os pés dos discípulos e depois daquele longo discurso que Jesus fez com os discípulos antes, né, na noite anterior à sua condenação, ou na noite em que ele foi traído. E hoje nós vamos dar sequência, né, na semana passada, o professor Fernando Cardoso lecionou sobre a promessa do Espírito Santo, com base lá em João 16, e hoje nós vamos estudar João capítulo 17. O título da lição é A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. O texto áureo da lição de hoje está em João capítulo 17, versículo 3, que diz:
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E a verdade prática diz que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias de hoje. E nós vamos fazer então agora a leitura bíblica em classe, para você que está aí nos acompanhando e está aí com a Bíblia perto de você, quiser acompanhar, nós vamos fazer a leitura que é sugerida pela lição, que está no livro de João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 3, e depois do versículo 11 ao versículo 17. Pastor Eliseu, por favor, fazendo a leitura bíblica para nós. Amém. Leitura bíblica em classe, né, como já enunciada. Versículo 1 diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Eu te convido para que a gente possa juntos nesse momento fazermos uma oração, pedindo para que o Senhor possa nos abençoar neste momento da nossa aula de hoje. Amado Deus, glorioso Sim, Pai, Deus. nós louvamos, engrandecemos a Ti e lhe agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos com os Teus filhos, os Teus servos, falando a respeito dessa aula da Escola Louvamos o Dominical. Teu Quero lhe nome. pedir, ó Deus, que Tu possas fazer Te presente bendizemos, te conosco glorificamos. aqui nesse estúdio e também com cada um dos Que teu irmãos que estão nos Espírito acompanhando. Santo Que o Teu esteja Espírito nos Santo conduzindo possa nesta falar ao noite, nosso coração, possa nos abençoar de uma maneira forma que especial, o teu para que nome possamos seja mais uma glorificado. vez, Senhor, sermos edificados pela Tua palavra, Em nosso nome de pedido, Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muito bem, pastor Eliseu. Então, o título da lição é a intercessão de Jesus pelos discípulos. E o que a gente pode falar, começar falando sobre esse tema de hoje, sobre o contexto, né, desse capítulo 17 de João? O contexto que nós observamos aqui nesta lição, com base no comentarista, né, da lição, é que Jesus ele faz uma oração por ele, pelos seus discípulos e pela igreja, que haveria de ser fundada, e por todos aqueles que aceitassem a fé em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para esta oração intercessória, ele ora por ele ora pelos discípulos, ele ora por nós também, que hoje fazemos parte da Igreja do Senhor. E eu acho interessante, pastor, como eu tinha comentado, né, que essa lição ela vai se ligando, né, a todas as anteriores, né? Tanto é que o versículo 1 diz: Jesus falou essas coisas, né? Essas coisas são as coisas que foram estudadas, por exemplo, lá no domingo passado, né? Ele fala da experiência, né, da vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria com os discípulos. E o que eu acho muito interessante, pastor, nessa oração, primeiro é que é a oração mais longa de Jesus registrada, né, nas Escrituras. Há algumas orações que Jesus fez, a oração do Pai Nosso, por exemplo, que Jesus nos ensinou a orar, mas essa é a oração mais longa, né, que nós temos de Jesus. E o que me chama bastante atenção, pastor,
é porque a gente tem aqui um vislumbre nessa oração daquilo que estava na mente de Jesus, diante desse contexto todo. Jesus, ele tinha sido traído, ele estava para ser morto, para ser crucificado, ele sabia que dali a pouco ele seria entregue às autoridades, né, para ser morto. E a gente pensa, como é que estava o coração de Jesus? Quais eram as preocupações de Jesus? No que Jesus estava pensando, o que Jesus estava planejando diante daquele contexto todo, né? E essa oração do capítulo 17 te mostra justamente isso, né? O que Jesus estava pensando, quais eram as preocupações de Jesus nesse momento em que o seu ministério estava se encerrando aqui na Terra, né? As preocupações a gente vai poder observar, até mesmo dentro da lição, no momento em que ele ora pelos discípulos, né? No momento em que ele ora pelos discípulos, no momento em que ele ora pela igreja, que haveria de ser fundada, né, alguns dias, né, depois da sua partida, e aí nós podemos entender qual era a preocupação do Senhor em relação aos discípulos, em relação à igreja nos nossos dias. Mas antes de falar, né, dessa preocupação com relação aos discípulos, como o senhor falou, né, o próprio comentarista faz essa divisão. Uhum. O primeiro ponto, né, o primeiro tópico é a oração de Jesus e a sua glorificação, né? No começo da oração de Jesus, Jesus ele fala aí nos primeiros versículos ao Pai a respeito de si mesmo, né? E são nesses versículos em que a gente tem um vislumbre, né, de como Jesus entendia a sua própria missão aqui na Terra, né? Como ele se posicionava diante de Deus nesse momento, pensando na missão, né, que ele veio cumprir. Então, esses primeiros versículos são sobre a parte da oração em que Jesus ora a respeito de si mesmo, né? Exatamente. O que nós observamos aqui no ponto primeiro, né, a oração de Jesus e a sua glorificação, é que ele está totalmente ciente da sua missão, né, do cumprimento do seu ministério, do cumprimento da obra salvífica que ele veio fazer através da cruz do Calvário. E o que nós podemos entender aqui é que essa glorificação se daria na cruz, né? Se daria na cruz, consumando todo o ato salvífico que Deus havia já estabelecido até mesmo antes da fundação do mundo, né? A Bíblia diz que o Cordeiro ele já estava preparado antes da fundação do mundo, porque Deus, na sua presciência, ele sabia tudo que ia acontecer e o plano ele já havia estabelecido para resgatar a humanidade novamente. Então, o cumprimento dessa glorificação eu vejo na consumação do ato da cruz do Calvário. E esse ponto, pastor, eu acho assim muito interessante, porque quando a gente faz uma leitura assim mais superficial, né, desse texto de João 17, parece que o que Jesus diz aparentemente, né, numa primeira leitura, parece que não faz tanto sentido, né? Porque Jesus ele sabe que ele seria crucificado, que ele iria para a cruz. Era um momento de maior sofrimento de sua vida, que começaria dali a alguns minutos, dali a algumas horas, né, que ele seria preso. E diante disso ele diz, olha, chegou a hora em que eu vou ser glorificado, né? Quando a gente pensa de glória, né, a gente lembra, por exemplo, daquelas visões do profeta Isaías no Antigo Testamento, do trono de glória de Deus, né? O Senhor cercado dos seus querubins, dos serafins, né? A glória, a gente lembra disso, né? De toda a majestade divina sendo manifesta. Do trono, né? De toda a grandeza. E aqui Jesus parece que dá um novo significado, né, pastor? Para a glória do Pai. A cruz Jesus interpreta como um momento de glória, né? Momento de glória. Isso causa até uma certa dificuldade dos homens entenderem a obra da cruz por causa disso, né? A questão da glorificação aqui, como o senhor já colocou, é totalmente ao contrário daquilo que o homem pensa quando ele
traz ao seu entendimento essa questão de glorificação de alguém. É justamente aquilo que o senhor colocou. Quando o homem pensa em glorificação, ele pensa na exaltação, ele pensa no homem sendo ovacionado, né, ou a pessoa que está inserida no contexto sendo ovacionado por algum ato heróico, por alguma situação onde aquela pessoa vai ser glorificada ou receber algum tipo de glorificação. Agora aqui Jesus ele mostra de uma outra forma, né? De uma outra forma que só entende quem tem o Espírito de Deus, né? A impressão que nós temos, né, é que quando Jesus ele disse que chegaria aquele momento em que ele seria glorificado, ele disse que já havia glorificado ao Pai na terra, mas agora parece que era um momento especial, né, em que a glória se manifestaria, é que para que a humanidade pudesse conhecer essa majestade de Deus que nós comentamos, para que a humanidade tivesse esse contato com essa glória tão grande do Senhor e com essa majestade de Deus, era necessário que houvesse cruz. Sem a cruz, nada do que nós sabemos sobre Deus poderia chegar até nós, né? Havia um caminho que estava fechado por conta do pecado. E parece que quando Jesus ele relaciona a glória com a cruz, o que ele tem em mente é justamente isso, né? É dizer que por meio da cruz, por meio daquele caminho, da missão que ele cumpriria na cruz, seria o caminho pelo qual a glória de Deus poderia sim se manifestar a todas as pessoas, né, pastor? E hoje, para nós é fácil, né? Nós entendermos isso, mas se nós olharmos para o texto, para a Bíblia, nós vamos observar que nem os discípulos estavam entendendo essa glorificação que ele estava se referindo, né? Tanto é que depois da morte, parece que a esperança deles haviam acabado, havia morrido, e eles só vão entender depois da ressurreição dele e que ele tem o encontro com os discípulos, e aí eles vão trazendo à memória todos os ensinamentos do Senhor. E a questão da glorificação na cruz, eu entendo que eles não entenderam ali naquela conversa, ou naquela oração que Jesus estava fazendo, mas que pós a ressurreição dele é que eles foram entender essa glorificação a qual ele estava se referindo. E esse momento, né, esse grupo de capítulos lá, desde o capítulo 13, né, as lições elas têm reafirmado isso, né, dessa falta de entendimento dos discípulos, né, a respeito da missão de Jesus, do que aconteceria, né, naquele momento. Tanto é que a gente estudou há 2 lições atrás que Jesus disse para os discípulos, olha, não fiquem atemorizados, né? E parece que eles estavam muito preocupados, né, com tudo aquilo que tinha acontecido. Jesus tinha acabado de dizer que alguém o trairia, e ficou aquele clima pesado naquela reunião, e Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, né? E logo depois disso ele vai orar e ele fala, olha, chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Então, era tudo, parece muito obscuro, né, para os discípulos, pastor. E, assim, um comentário que eu li também a respeito dessa oração é que existem alguns críticos do texto bíblico que dizem que nessa oração fala-se muito da divindade de Jesus, há quem diga o seguinte, que esse texto da oração sacerdotal foi um texto que foi acrescentado posteriormente por alguém que queria destacar a divindade de Jesus e que não teria sido ele diretamente quem falou essas palavras, mas que isso que teria sido depois colocado, né, no texto bíblico por conta de João ou por conta de um grupo que queria destacar essa divindade de Jesus. Porém, quando a gente faz uma análise do texto, das palavras que estão presentes na oração, das ideias que Jesus desenvolve nesse momento que ele está orando, a gente entende que não seria capaz alguém que não fosse Jesus dizer aquilo que ele estava falando a respeito de si próprio, né? Seria muito difícil que alguém planejasse, né, colocar na boca de Jesus uma oração com essas coisas que ele diz e da forma como ele diz, né? Porque ele revela um profundo senso da sua identidade, de quem ele era, do que ele veio fazer, e falava a respeito dos discípulos de coisas que nem os próprios discípulos compreenderam, né? Então,
de fato, é uma oração que parte do próprio coração de Jesus, e a gente tem acesso a isso que Jesus estava sentindo, né, nesse momento. E a ideia aqui de glorificação é tornar alguém conhecido, né? Tornar alguém conhecido. Tornar alguém conhecido. E nesse ato de glorificação na cruz do Calvário, Jesus seria conhecido como Filho de Deus. Exato. Jesus seria... Por meio da cruz, Jesus seria conhecido como Filho de Deus. Ele seria conhecido como Filho de Deus e como Salvador do mundo. A gente pode até ler aqui João capítulo 17, né, versículo 3 e 4, que diz assim: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer." Então, através dessa glorificação na cruz, o mundo conheceria que ele é o Filho de Deus. Eu acho aí, pastor, que aparecem duas coisas, né? Primeiro, que a glorificação é esse dar-se a conhecer, né, de Deus ao mundo. E nessa fala inicial de Jesus, nessa oração, aparece também um outro tema que é destacado aqui na nossa lição, que é quando Jesus diz que ele tinha a mesma glória com o Pai, né? Então, novamente aparece aqui o tema da trindade, ou o tema da unidade, né, entre Pai e Filho. Jesus, ele se declara mais uma vez nessa oração e está plenamente consciente disso, de que ele é Deus, né? Exatamente. O ponto 3 vai tratar disso, né? A mesma glória com o Pai, né? Nós sabemos que Jesus, quando tomou a forma de homem, nascido de mulher, ele se despiu de toda a sua glória, né? Ele se despiu de toda a sua glória, e existe até uma passagem bíblica da transfiguração, lá alguns dizem que seria o Monte Tabor, né? Quando ele pega Pedro e João e sobe ao monte para orar, e no momento da oração ele se transfigura, né? A Bíblia diz que o seu rosto brilhava como o sol e as suas vestes se tornavam brancas como a neve. Ali nós podemos ver ele se aproximando do seu lado divino, como ele era na sua glória. Parece que a glória que estava dentro dele, ela resplandece como ele era quando estava no céu. E o ponto 3 vai tratar disso, né? Ele pede na sua oração que essa glória fosse restituída, não que ele havia perdido, mas na oração ele pede essa evidência, né? Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Então ele quer que essa glória fosse, não sei se essa é a palavra, devolvida ou restituída, como ele era lá no princípio com Deus, né? Que é o que ele fala no versículo 5, né? Isso. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Exatamente. Parece que o que eu entendo, pastor, aqui, primeiro que Jesus está dizendo aqui que ele é eterno, né? Antes que o mundo existisse, ele já tinha essa glória, ele já era o próprio Deus, né? Ele não é uma criação, né? Ele é o próprio Deus. Ele diz, Pai, antes da criação do mundo eu já tinha essa glória. Porém, que para se manifestar aos homens, ele não pôde manifestar essa glória de forma plena, mas o propósito dele, né, é mostrar Deus ao mundo para que ele volte, né, àquela condição gloriosa no céu, e não volte sozinho, mas leve posteriormente com ele todos esses que ele conquistou, né, que ele ganhou aqui, né? Então, o plano, parece que é esse, né? Eu tenho a glória desde a eternidade, mostrei essa glória aos homens, embora para mostrar essa glória aos homens tive que me despir de toda aquela majestade, mas os homens conheceram a ti e agora eu volto para ti e quero que eles sejam um comigo, como nós dois somos um, para que eles também sejam incorporados nessa glória, né? Exatamente. Então esse é o grande plano, né? Esse é o grande projeto que Jesus expressa nessa oração, pastor, e acho que esse é um tema que aparece todo momento na oração, né? Essa ideia de que Jesus, ele
entende que ele veio ao mundo porque ele tinha uma missão, né? Ele tinha um propósito muito bem definido e ele diz aqui que cumpriu essa missão, que era de fazer Deus conhecido aos homens. Exatamente. Muito bem, pastor. Essa é a primeira parte da oração em relação a ele, né? Exatamente. Em relação a ele. E não sei se a gente já pode passar aqui para o próximo Eu acredito tópico. que sim, né? Muito bem. Essa é o primeiro tópico, então, da lição, que é quando Jesus fala a respeito de si mesmo, né, para Deus, e depois, né, no segundo momento da oração, é o momento em que Jesus ele ora a favor dos seus discípulos, que ele fala que é estes que o Pai os deu, né? Aqueles que o Senhor me deu, dessa forma que ele se refere na oração. E aí, pastor, o que a gente pode comentar a respeito desse segundo tópico? Segundo tópico aí, em relação à oração de Jesus pelos discípulos, eu dividi aqui em 3 pontos, que é a divisão que o comentarista faz também, né? Jesus pede para que Deus os proteja, né? Jesus pede para que eles sejam um, e Jesus pede também para que Deus os usasse para dar continuidade à sua obra. O ponto 1 vai dizer assim: intercessão pela proteção dos discípulos, né? E quando se fala em proteção de Deus ou em proteção de Jesus pelos discípulos, isto é, tanto no campo espiritual como no campo material, no campo físico, né? Jesus pede que Deus os proteja, que Deus os livre de todo mal, mas só que ele não pede que eles sejam tirados do mundo, né? Ele não pede que eles sejam tirados do mundo, mas que eles estão no mundo e que o Pai pudesse os guardar, que o Pai pudesse os livrar de muitas coisas que acontecem, que são inerentes à vida, mas pelo simples fato de eles serem discípulos do Senhor, a perseguição seria maior. Tanto física como espiritualmente, a guerra seria uma batalha travada, né? Aquilo que Paulo, quando trata da questão espiritual, ele vai dizer que a nossa luta não é carnal, mas a nossa luta é espiritual. E, humanamente falando, essa guerra, essa batalha espiritual que é travada todos os dias, ela é impossível ser vencida se não for com a ajuda divina, né? Com a ajuda divina. E é por isso que Jesus ele pede nessa proteção para os discípulos, e uma palavra que aparece muito no decorrer dessa oração é a palavra mundo. Jesus ele fala muito sobre o mundo na oração. Vale a pena dizer aqui para os nossos alunos que estão nos acompanhando que essa palavra mundo ela pode ter diferentes significados a depender do versículo, né, que a gente está usando. O contexto. O contexto. E, por exemplo, a palavra mundo, quando é usada em João 3,16, é dito que Deus amou o mundo, né? Mas nessa oração aqui, Jesus disse, eu não sou do mundo, né? E o mundo não me ama. Em João 3,16, o mundo que aparece ali é a humanidade. A humanidade que é o alvo do amor de Deus. Já nesse texto de João 17, a palavra mundo aqui está se referindo ao sistema governado pelo maligno, né? A toda a malignidade que existe no mundo, né? O mundo como esse sistema governado pelo mal. E todos nós, por conta da nossa condição de pecado, estamos envolvidos, né, nesse ambiente. Então, veja, ao mesmo tempo que Deus amou a humanidade, essa humanidade está no mundo. E seria muito mais fácil, não é, pastor? Que simplesmente a gente fosse retirado do mundo, né? Exatamente. Jesus ele fez a sua obra ali porque esse podia ser o raciocínio, né? Jesus ele reuniu ali os seus discípulos e ele diz aqui que os discípulos ouviram a sua palavra, creram nele. Então a missão está cumprida, Pai, porque eu consegui que pessoas acreditassem em mim. Então já temos aqui uma parte da humanidade que entendeu o propósito, então levo-os para ti e a missão foi cumprida. Mas se os discípulos fossem tirados do mundo,
essa mensagem não se multiplicaria e não se chegaria às outras pessoas, né? Exatamente. Eles deveriam dar a continuidade à obra, né? Na verdade, eles foram treinados, né? Eles ficaram ali aproximadamente 3 anos e meio com o Senhor, e eles foram discipulados para que quando Jesus retornasse ao Pai na sua ascensão, os discípulos dessem continuidade à obra que o Senhor começou a realizar, que é a pregação do Evangelho, né? Do Evangelho. A obra salvífica ele consumou na cruz do Calvário, agora resta a igreja, né? Trazendo já para os nossos dias, dar continuidade a esta obra, né? É interessante que o Senhor já definiu essa questão de mundo, né? João 3,16, a humanidade, e aqui João ele está falando do sistema, e do sistema que é regido pelo príncipe desse século, né? Que é Satanás, né? Que nós vemos uma série de atrocidades que acontecem no mundo, e em meio a essas adversidades, em meio a essas atrocidades, sempre surge a pergunta na mente de alguns: onde está Deus, né? Exato. Nessa situação? Deus está no mesmo lugar, né? A Bíblia diz que do que se queixa o homem, se não for dos seus próprios pecados. Ou seja, tudo isso que está acontecendo são consequência das atitudes humanas, e é claro que nós podemos, sem dúvida nenhuma, ver aí a ação do príncipe deste século, né? E Jesus ora para os discípulos e por nós também como igreja, para que Deus nos proteja, né, em meio a todo esse caos que esse sistema do mundo vem acontecendo no meio da humanidade. E aí a gente percebe, né, como Jesus ele estava plenamente consciente do contexto em que os seus discípulos eles viveriam, né? Eu acho interessante, né, pastor, fazendo um link com essa lição, as parábolas, por exemplo, que Jesus conta, das sementes e tal, né? A parábola do joio e do trigo, a parábola do joio e do trigo principalmente, né? Ele diz, olha, a palavra vai ser pregada e vai ter trigo e vai ter joio. Vai ter gente que vai receber de verdade, vai ter gente que não vai receber de verdade e que vai estar ali no meio, né? A semente vai ser lançada, vai ter coração que não vai receber, vai ter coração que vai receber. Por quê? Porque a mensagem vai ser pregada justamente no mundo, né? Esse é o projeto de Deus, que a igreja continue em ação, desenvolva as suas atividades no mundo. E a grande preocupação de Jesus com os discípulos em relação ao mundo é isso. Eles estarão lá no mundo. Então existe um risco muito grande de que eles voltem novamente para os valores do mundo, né, abracem aquilo que o mundo acha que é certo, né, e que deixem a verdade do Evangelho. E essa é uma preocupação de Jesus que aparece muito nessa oração, né, de que a gente não se venda, né, aos desejos, ao pensamento, né, do mundo, né, pastor? Exatamente. E assim, o que nós podemos observar também na oração de Jesus em relação a esta proteção, que muitas coisas que acontecem na vida do ser humano, algumas coisas são consequência das suas atitudes mesmo, né? Mas outras coisas, ela tem um cunho espiritual maligno por trás disso. E essa luta maligna somente com a proteção divina. Eu acredito que se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, a gente ia ver muita coisa no mundo espiritual que está acontecendo à nossa volta, mas nós estamos plenamente guardados pelas mãos do Senhor. No Evangelho de João, inclusive, aparece muito essa expressão, né, como o senhor falou. As coisas invisíveis, né, que estão por trás dos atos que acontecem. Inclusive, nesse próprio texto, nesse bloco aqui de capítulos, né, dessa última semana de Jesus,
A gente sabe que o contexto, né, o que estava acontecendo ali por trás, né, Judas traindo Jesus, né, e se você fosse olhar apenas da ótica humana, o que está acontecendo? Há um grupo lá de religiosos, de mestres da lei, né, que entregaram Jesus para os romanos, está tendo um julgamento romano ali, né, teve algum dos discípulos de Jesus que o traiu. Então são tramas, alguém que olhasse assim superficialmente diria, são as tramas humanas que estão acontecendo. É o poder político que está prendendo Jesus, é o poder religioso ali que naquele momento não gostava dele, é um amigo que o traiu. São coisas humanas que estão acontecendo. Mas aí o Evangelho de João diz que não apenas isso. Estavam acontecendo todas essas coisas, estava a trama do poder político, a trama do poder religioso, a traição do amigo, né? A traição de Judas. Mas quando Judas sai para trair Jesus, João ele faz questão de dizer, né? Jesus fala, agora chegou a hora das trevas. Tem algo acontecendo espiritualmente por trás disso, né? A gente olha superficialmente, é Judas traindo Jesus, mas o texto está dizendo, não é só Judas traindo Jesus, é Satanás que colocou no coração de Judas e Judas caiu nessa tentação de Satanás. Foi Satanás quem projetou isso, colocou no coração de Judas, né? Quem é que fez com que os líderes religiosos traíssem Jesus? Há uma ação demoníaca, né? Por trás de tudo isso. E na oração sacerdotal, Jesus está indicando isso. Isso aconteceria o tempo todo. Às vezes, sem que a gente perceba, sem que a gente saiba, há ações demoníacas por trás, às vezes, de ações que acabam nos afetando. E o próprio João vai escrever que o diabo entrou em Judas. O diabo entrou em Judas. Naquele momento, Jesus disse aquilo que tem para fazer, faz-o depressa. Então você vê que a ação ali não foi somente humana, mas principalmente uma ação maligna. Porque João escreve, o diabo entrou em Judas e ele saiu dali do cenáculo onde eles estavam reunidos para entregar Jesus. E não é à toa que a Bíblia diz, né, que a gente não deve dar lugar ao diabo, né? A gente falou do mundo, agora a gente fala também dessa preocupação bíblica, que a gente não dê lugar ao diabo. Tem um personagem bíblico, inclusive um dos discípulos de Jesus, não Judas, mas outro discípulo de Jesus, que deu lugar ao diabo, né? E foi repreendido de imediato por Jesus, foi Pedro. Quando Jesus começou a falar dessas coisas, né, que seria morto crucificado, Jesus olha para ele e diz, olha, para trás de mim, Satanás. Sem que você perceba, Pedro, você está dando espaço para uma ideia que é uma ideia que vem do inferno, né? Pedro deu lugar ao diabo naquele momento, foi repreendido por Jesus. Então a gente corre o risco, né, pastor? De às vezes darmos lugar ao diabo, sem que a gente perceba. E se a gente observar a trajetória de Judas, no momento em que a mulher quebra lá o vaso de alabastro, João 12, e unge Jesus, ele disse assim, olha, que desperdício é esse, né? Poderia ter vendido e pegado o dinheiro e ter dado para os pobres. Mas aí a Bíblia vai dizer que ele não estava tendo preocupação nenhuma com os pobres. A Bíblia diz que ele tinha a bolsa e ele era ladrão e tudo que era lançado ali ele tirava. Então essa era uma porta, era uma brecha que tinha na vida dele, que não foi solucionada, e certamente o diabo encontrou aí uma porta aberta para entrar na vida dele e fazer tudo aquilo que aconteceu na vida dele em relação a Jesus, até culminar na traição. E parece-me que depois que ele cai em si, parece que o diabo sai, ele fica sozinho e ele sente remorso de tudo aquilo que ele havia feito. Tá? E olha que coisa, né? Judas, ele era um dos 12, dos discípulos. Ele estava ali do lado de Jesus, né? Do lado de Jesus. Mesmo e operou sinais também. Operou sinais. É quando Jesus distribuiu os discípulos, né, pelas cidades. Exatamente. Judas expulsou demônio, curou enfermos. E mesmo estando ali tão próximo de Jesus, ele abriu o seu coração para que o diabo fosse preenchendo, né? E caiu, deu lugar ao diabo, mesmo estando próximo a Jesus. E, então, assim, por isso que a gente não pode se enganar, né? Às vezes a gente corre o risco de, mesmo estando na igreja, mesmo desenvolvendo várias atividades, se não cuidarmos do nosso coração, a gente dá lugar ao diabo. Né? Exatamente. A Bíblia diz isso, né? Sobre tudo que se deve guardar, guarda
o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Então, o coração é a porta por onde o diabo tenta entrar na vida do crente e destruir a vida espiritual dele, né? O relacionamento com Deus. E na oração, Jesus demonstra essa preocupação para que a gente não fosse tirado do mundo, né? Ele diz, rogo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, né? Sabendo que a gente, a todo momento, vai ser tentado e vai ser seduzido para cairmos, né, no laço do diabo, né? E é interessante, né? Porque o diabo vai tentar, mas não é porque o diabo tentou que a gente vai dizer, né? Não, mas foi o diabo que me tentou. Sim, o diabo te tentou, mas você caiu na tentação do diabo, né? É claro que o diabo será condenado por conta pelo fato dele ser o diabo, né? Mas a pessoa caiu em tentação, né? Uma tradução aqui de João 17, quando Jesus diz, né? Eu preservei a todos, menos o filho da perdição. Uma das traduções coloca justamente isso. O filho da perdição foi aquele que se deixou levar, né, pela tentação. Então a gente precisa estar muito atento, e essa era a preocupação de Jesus. Mas o senhor tinha elencado mais pontos aí, né? Isso. Com relação. Fica à vontade aí, pastor. O segundo ponto que eu elenquei aqui foi a oração para unir, né? Se a gente prestar atenção na oração de Jesus pelos seus discípulos, ele ora para que os discípulos fossem um, como ele e o Pai eram um. E eu acho que essa questão de unidade sempre foi um grande desafio na vida dos apóstolos, e não é diferente também na vida da igreja. Não é diferente. Se nós observarmos ali, através da palavra, através da Bíblia, nós vamos observar que Jesus pegou eles várias vezes discutindo quem era o maior. Quem dentre deles era o maior, ou até a mãe dos filhos de Zebedeu, né, vieram pedir para que um filho dela se assentasse, um à sua direita, outro à sua esquerda. E aí você vê aí que parece que a competição estava sempre ali no meio dos discípulos para tirar alguma vantagem, né? Mas com o passar do tempo a gente percebe que eles amadureceram. Eles amadureceram, entenderam que no reino de Deus somos todos iguais. E eu fico imaginando a cena, né, pastor? Os dois discípulos foram lá interceder, né? Colocaram até a mãe no meio da história, pediram para a mãe conversar com Jesus. E o texto indica que houve assim, os outros discípulos, os outros 10, depois que ouviram isso, eu fico imaginando, né? Quando os dois chegaram, o burburinho. Olha o que os dois foram falar para Jesus, né? Querem ser os mais especiais, querem ser os mais importantes. Então, nos próprios discípulos já apareceu essa tentativa aí, né, de ter alguém que fosse mais proeminente, e essa é uma outra preocupação, né, que Jesus expressa aqui. Os discípulos deveriam ser um, porque para que o mundo soubesse, né, que ele era o Cristo, era necessário que os discípulos fossem um. Mas que quando a gente tem essa dificuldade, né, de procurar uma unidade, a atividade evangelizadora ela é prejudicada. Né? Exatamente. E nós podemos perceber que através da fala de Jesus, se houvesse unidade, a pregação parece que seria mínima, né? Acho que pela comunhão, pela unidade, eles iriam entender, o mundo iria entender que eles eram discípulos do Senhor. Quando eu digo mínima, não estou dizendo que não seja importante. A pregação ela é importante e Jesus deixou essa incumbência para a igreja, mas o testemunho, né, de unidade, de amor, de comunhão, ia testificar para o mundo que eles eram discípulos do Senhor. E se a gente olhar também para o Novo Testamento, até o próprio apóstolo João, escrevendo uma das suas epístolas, ele vai dizer lá, tem alguém aí que não me deixa, né, mais ou menos para
parafraseando com as minhas palavras, não me deixa se achegar à igreja, né? É Diotrefes, se não Diótrefes, né? Porque ele queria ter a preeminência no meio da igreja. Quer dizer, vai totalmente contra a ideia da oração de Jesus em que os discípulos ou que a igreja tivesse unidade. E quando é falado de unidade, pastor, eu penso o seguinte, né? União, quando você une, né, várias coisas, mas você coloca essas coisas diante de você e você consegue identificar o que é um e o que é outro. Eu tenho essa impressão de que quando a Bíblia fala de unidade, está falando assim de uma proximidade tão grande que você não consegue definir, né, quem é quem. Então, por exemplo, quando você vai fazer um bolo, né, e você pega os diferentes ingredientes e você mistura lá na massa, depois você mistura a massa, você sabe que ali dentro tem ovo, tem farinha, tal, mas depois que a massa está misturada, você não consegue mais identificar qual é a parte que é o ovo, qual que é a parte que é a farinha, qual que é a parte que é o óleo. É uma coisa só, né? É uma massa. Você sabe que cada parte é importante e que cada parte foi necessária para que formasse aquela massa, mas ali é a massa, não são mais os ingredientes, né? Os ingredientes eles se juntaram para fazer uma coisa só. Eu acho que esse é o desafio, né, pastor? A gente chegar a um momento na igreja em que a primeira pergunta não é quem fez ou quem é que está fazendo, não. É a igreja, é o povo de Deus. E a gente está ali num grupo só, né? A gente percebe que quando se pensa em igreja, a própria Bíblia, né, através do apóstolo Paulo, a igreja é comparada a um corpo humano, né? O corpo humano tem os seus membros, em particular, mas cada um com a sua função. Cada um com a sua função e coopera para a saúde, né, ou para o bom funcionamento do corpo, onde o cérebro, a nossa cabeça é que coordena tudo. Já na igreja, a igreja é um corpo, nós somos membros deste corpo e a cabeça é Cristo. Então, quando se fala em unidade, cada membro tem a sua importância no corpo de Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer assim, até aqueles que a gente acha que não é importante, ele é importante. Ele tem a sua utilidade no reino, né? Ele tem a sua utilidade na igreja, no corpo de Cristo. Então, a questão da unidade, eu volto a repetir, é um grande desafio que depende de nós, que estamos inseridos no corpo. E aí a Bíblia vai dizer que cada um tenha o outro como superior a você mesmo. Esse é o caminho da unidade. E essa é a dificuldade, né? Porque geralmente eu quero ser, né? O outro quer ser. Não, e a gente tem que pensar como Cristo pensou, né? Unidade com o Pai e unidade entre os discípulos e entre a igreja também. E quando Jesus ele fala de unidade aqui na oração, ele usa o seu próprio exemplo. Ele diz que eles sejam um como eu e o Pai somos um. Então, o exemplo de unidade é a unidade que tem entre Cristo, né? Entre Pai, Filho e Espírito Santo. E a unidade da Trindade é algo assim tão perfeito que a gente tem dificuldade de explicar a doutrina da Trindade justamente por conta disso. Porque é uma unidade tão perfeita, onde Pai, Filho e Espírito Santo formam um só Deus, que a gente não consegue identificar em alguns momentos quando que é o Pai, quando que é o Filho, quando que é o Espírito. A gente, quando vai estudar a Trindade, a gente não consegue ter uma tabelinha assim fechada, né? Dizer, ó, essa parte quem faz é o Pai, essa é o Filho. É lógico, tem algumas ações, a gente sabe, o Filho é que morreu na cruz, né? O Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes. Mas isso não quer dizer que cada um dos três tem uma missão separada, né? E que eles não atuem em conjunto. Em alguns momentos é tão difícil a gente conseguir separar, né? Quando que é a ação do Pai, quando que é a ação do Filho, quando é a ação do Espírito Santo. Porque eles são uma unidade perfeita. E esse modelo, né? Por isso que Jesus diz, inclusive no capítulo anterior, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Somos uma só coisa, né? Um só Deus. Então,
esse modelo de unidade, né, entre Pai, Filho e Espírito Santo é o modelo que a gente deve seguir para que nós tenhamos esse tipo de unidade também, né? E essa unidade, ela vai cooperar com os 3 propósitos da igreja, né? A igreja, ela está na terra para quê? Para adorar a Deus, para obra de evangelização e para edificação entre os irmãos. Se houver a unidade, fatalmente ou consequentemente, a evangelização vai acontecer de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado, e a igreja, os membros em si, ela vai ser edificada por causa dessa unidade, e nós vamos estar todos em um único propósito, que é adorar a Deus. E quando a gente fala de unidade, né, nesse sentido de que às vezes eu vou começar a fazer algo no reino de Deus, e quem vai dar continuidade é uma outra pessoa que às vezes eu nem conheço, né, ou com quem eu nem tenho contato. Às vezes você evangeliza uma pessoa, né, e você ganha a pessoa para Jesus, aí a pessoa diz, olha, só que eu não moro perto da sua igreja, eu vou congregar lá numa outra igreja, né? E aí tem gente que fica bravo, fala, não, você tem que vir na minha igreja, né? Fui eu que te ganhei para Cristo. Mas a ideia de unidade não é essa, né? A ideia de unidade é assim, eu ganho uma pessoa para Cristo aqui, e às vezes quem vai dar continuidade a esse trabalho é uma outra pessoa, às vezes numa outra congregação, né? Um outro irmão, que às vezes com quem eu nem tenho contato, porque o crédito não é meu, porque eu ganhei aquela pessoa para Jesus, né? O crédito é do reino de Deus, é do Espírito Santo que fez a obra. E um vai trabalhando em conexão, né, com o outro, e é o Espírito Santo que faz com que haja esse vínculo, né, de unidade. E a própria palavra, né? A própria palavra de Deus, ela nos une, né? No que cremos, no nosso comportamento, na nossa sã doutrina, né? Eu acho que a questão da unidade, ela passa também, acho não, tenho certeza que a questão da unidade, ela passa pelo ensino da palavra de Deus, né? Todos crendo no mesmo, na mesma doutrina, naquilo que contribui para a nossa salvação. Porque é a palavra de Deus que faz com que a gente se una, né, com um irmão, né? Às vezes eu não conheço o irmão, mas eu começo a conversar com ele, se eu vejo que ele crê naquilo que eu creio, crê no mesmo Deus que eu creio, né? Isso faz com que esse vínculo passe a ser criado, né? Por isso que essa necessidade que a gente tem, né, sempre de pregar a genuína palavra de Deus, né? A pregação da genuína palavra de Deus é que abrirá esse espaço para que a unidade seja alcançada. E o outro ponto que eu anotei aqui é que essa oração de Jesus, né, pelos discípulos e pela igreja, por todos aqueles que vão se achegar ainda, né, enquanto o arrebatamento não acontece, é para que Deus nos use, né, na sua obra, para que Deus nos use na propagação do Evangelho, ou seja, a obra que o Senhor começou, para que Deus nos use para que a gente dê essa continuidade na pregação, na evangelização, no próprio ensino, né, da palavra de Deus, porque a igreja tem que evangelizar, mas tem que também discipular essas pessoas para que elas fiquem firmes na presença do Senhor. Inclusive, né, essa questão de levar à frente a missão, né, porque Jesus diz isso aqui na oração sacerdotal, comecei a missão, eu cumpri a minha missão de vir aqui revelar o Senhor, né, ele orando a Deus, revelar o Senhor aos homens. E agora eles vão dar continuidade a isso, né? Eles vão fazer com que o teu nome seja conhecido em todo o mundo, né? Então, essa oração está falando dessa continuidade dessa obra que seria por conta da igreja. Inclusive, pastor, Jesus ele chegou a dizer isso lá em João 10,
Inclusive foi até uma lição que o senhor que ministrou, né? Falando sobre Jesus e o bom pastor. O bom pastor. Para quem está nos assistindo, é só procurar aí na playlist, né? Se eu encontrar a aula que o pastor ministrou sobre João 10. Lá em João 10, Jesus ele disse, olha, eu tenho algumas ovelhas que não são deste aprisco. Jesus estava pregando para os judeus, né? Porque ele era judeu e a missão dele foi naquele espaço geográfico, mas ele tinha essa plena consciência de que depois da sua morte e ressurreição, o evangelho chegaria a outras ovelhas que não eram daquele aprisco, não eram do grupo dos judeus. E quem é que faria que o evangelho chegasse lá? Reuniria essas ovelhas que pertencem a ele? Seria a igreja. A igreja. E aí, na oração, ele está apontando justamente para isso. Tem muita obra, tem muita coisa que vai ser feita. Jesus ele não passou em todas as cidades. Jesus ele teve seu ministério foi limitado geograficamente a determinado lugar. Mas naquele lugar ele formou o primeiro grupo que levaria esse evangelho para todas as regiões do mundo. E nós vemos aqui um grande privilégio, né, pastor? Que nós estávamos incluídos naquela oração. Pois é. Que é o terceiro tópico da lição, né? A oração Exatamente. de Jesus pelos que viriam a crer. Pelos que viriam a crer. Nós estávamos incluídos naquela oração. Qual que é o versículo que ele cita? João 17, 21. Leia aí pra gente, João 17, 21. Isso, para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não, mas tem um versículo aqui em que ele diz, né? Eu rogo por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Muito bem. Daqui a pouco vai aparecer aqui o texto. A gente vai encontrar. Mas está aqui no meio dessa oração, da oração sacerdotal, quando Jesus diz que oraria em prol daqueles que pela palavra, achei, versículo 20, 17 e 20, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. É interessante, pastor, porque assim, é uma das coisas que se fala a respeito da oração, né, aquilo que eu falei lá no começo, que somente Jesus poderia ter orado desta forma, porque em alguns momentos Jesus ele ora no presente, falando dos seus discípulos que presentemente estavam ali com ele. Depois ele fala do futuro, aqueles que ainda vão crer. E ele fala de algumas coisas do futuro como se já fossem presentes. Ele diz, o mundo não os conheceu, né? Dando a entender que os discípulos já estavam pregando e o mundo já os havia rejeitado, né? Quando a missão ainda não tinha começado. Como que se explica isso? Porque Jesus também é Deus, né? Ele já está orando, pensando lá no futuro, né? Visualizando aquilo que iria acontecer lá no futuro. Nos livros proféticos do Antigo Testamento acontece muito isso, né? Do profeta falar algo do futuro, mas como se já estivesse acontecendo, né? Ele já está vendo lá na frente, né? Algo que ele está profetizando. Ele está falando do futuro, mas ele usa o verbo presente. E Jesus faz a mesma coisa. Em vários momentos da oração, ele fala do futuro, mas usando o verbo presente, porque para ele, os discípulos, o grupo dos 12, ali já não era mais os 12, né? O grupo dos 11, Judas já tinha até saído aqui no momento da oração, o grupo dos 11 e nós formamos, né, o mesmo grupo na visão de Jesus, né? E por isso que ele também nos inclui nessa oração. O interessante é que o que ele pediu para os discípulos, ele pediu para nós também, hoje, né? Como Deus, como ele era Deus, né? Já, como o senhor já colocou, no futuro. Ou seja, as mesmas situações que eles passaram lá, provavelmente nós vamos passar nos nossos dias também. Nós vamos passar. As pessoas, algumas pessoas que pensam assim, não, igreja boa era a igreja do tempo de Paulo e de João, a igreja primitiva, que não tinha problema. Não, os mesmos problemas que tinham lá, existem hoje também. Existem hoje. As mesmas dificuldades, assim como eles eram odiados, a igreja é odiada hoje pelo sistema. De uma outra forma, de uma outra maneira, mas está sendo odiada. Então, a oração de Jesus, ela abrangeu os discípulos e abrange também a igreja nos nossos dias.
porque o projeto de Jesus não era apenas ali para o século I, para aqueles primeiros discípulos, né, alcançar aquela comunidade. Jesus tem em mente aqui um plano imenso, né? Um plano que alcançaria todo mundo em todas as épocas, né, dali para frente, o que inclui a gente, como o pastor Eliseu falou, né, todas essas preocupações de Jesus com os discípulos que estavam ali são exatamente as mesmas preocupações conosco. O mundo iria assediar aqueles discípulos. O mundo, no caso dos discípulos, seria o poder lá do Império Romano, as perseguições que eles teriam, né, que estão registradas lá em Atos dos Apóstolos. Os agentes que perseguiram eles eram outros. Os agentes que nos perseguem, as ferramentas que o diabo, que o mundo usa para nós são outras, mas é o mesmo poder maligno, o mesmo poder do mundo, que simplesmente usa ferramentas diferentes. E os desafios são mesmos, né, pastor? Mesmos. E Jesus aqui deixa também o exemplo, né, de oração intercessória também para a igreja, né? Se ele, sendo o Filho de Deus, orava, intercedia, quem dirá nós, como igreja e como discípulos dele também, né, como servos dele, temos que ter essa prática de oração intercessória. E uma coisa que eu aprendo aqui é que oração, ela não fica perdida no espaço. Ela não fica perdida com o passar do tempo. Eu entendo que a intercessão de Jesus lá reflete nos nossos dias atuais também. Deus ouviu a oração de Jesus, exatamente, de João 17, né? E ela nos alcançou. Muito bem, Deus abençoe o pastor Eliseu. Como eu sempre digo, a conversa tá boa, né? Mas nós estamos... O tempo é curto. Né? O tempo é curto. Nós estamos chegando aqui ao final desta aula. Eu quero agradecer a Deus aqui pela vida do pastor Eliseu. Como eu já disse, ele é o professor aqui da classe Davi, né, que é a classe dos músicos, e também o professor da classe Samuel, está sempre ministrando aqui nas aulas que são transmitidas. Mas antes de nós encerrarmos, antes da gente fazer aqui a oração final, pastor Eliseu, nós temos também um momento de contribuição. Então, eu queria dizer para você que está aí nos acompanhando, que você tem a oportunidade também de fazer a sua contribuição para o trabalho da Escola Dominical e para a obra do Senhor. Acabou de aparecer aí na sua tela os canais que você pode utilizar, o QR Code para o Pix, né, as contas bancárias. Então, não deixe aí de contribuir com a sua oferta para a obra do Senhor. Nesse momento, nós vamos então a um momento de louvor para as ofertas. Depois a gente volta orando e encerrando a nossa aula da Escola Dominical. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os seus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que tantas batalhas se ajudou. Chora Israel no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do
inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo que tantas batalhas te ajudou. Chora Israel no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Maravilha! Então você acompanhou este louvor, né, recordando também os grandes eventos que a gente tem aqui na nossa igreja sempre. E hoje também, né, nesse domingo, é um grande evento que teve, que foi o batismo, que acontece trimestralmente aqui na nossa igreja, e novas pessoas aceitando a Cristo, entregando-se a Cristo e decidindo-se por Cristo. O batismo é a expressão, né, desse trabalho, como a gente falou aqui na aula de hoje, né? A igreja crescendo, e Jesus orou por esses que creriam na sua palavra, e no batismo a gente percebe quando novas pessoas têm crido na mensagem do Evangelho. Bom, eu quero então aqui mais uma vez agradecer, primeiramente agradecer a você que esteve nos acompanhando, você é aluno da Escola Dominical, divulgue aí esse vídeo. Às vezes nós temos irmãos que acompanham a nossa aula dominical, a nossa Escola Dominical todo domingo, e avise a ele que nós temos também, embora não ao vivo, temos a gravação da aula de hoje. Então, muito obrigado a você que esteve nos acompanhando. Eu agradeço aqui a superintendência da Escola Dominical da nossa igreja, pastor Edson Dominicali, presbítero Isaías Gonçalves, todos os nossos professores, e agradecer mais uma vez o nosso pastor Eliseu. Pastor Eliseu, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, estar aqui conosco. Creio que foi um tempo aí de muita edificação para todos nós, né? Amém. Eu que agradeço, pastor, a oportunidade, e eu fico agradecido a Deus também por ter dado essa oportunidade de poder estar aqui com o irmão para nós participarmos aí dessa escola dominical. Bem, obrigado, pastor Eliseu. Nós agradecemos também a presidência da nossa igreja, o pastor Elias Cardoso, que nos proporcionou também essa possibilidade, ao departamento da Escola Dominical, de ter esse espaço aqui na TV AD Perus. Vamos orar nesse instante, pedindo para que o Senhor possa nos abençoar e que tudo aquilo que a gente discutiu, né, nessa aula de hoje possa surtir efeito, né, no nosso coração, e que possamos alcançar essa unidade que Jesus pediu ao Pai que nós tivéssemos. Pastor Eliseu. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos a Ti neste momento, louvando o Teu nome, Te bendizendo, Te glorificando, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, Te agradecendo por esta oportunidade maravilhosa, a qual o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui reunidos para tratarmos assuntos da Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, por intermédio desta aula, possa realizar uma grandiosa obra na vida de cada aluno, na vida de cada um que estará assistindo, para que o Teu nome seja glorificado. Oramos e Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, que Deus abençoe a sua vida. Conto com você no próximo domingo, presencialmente, na nossa Escola Dominical. Daremos sequência ao estudo do Evangelho de João. Até lá, que Deus te abençoe.
AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A AD Perus também está presente em uma das redes sociais que mais crescem no Brasil, que é o TikTok. No nosso perfil, você só vai encontrar conteúdo edificante, que respeita os indivíduos como imagem e semelhança do Criador. Valoriza a família, estimula a fé, a esperança e o amor. Nossas publicações abençoam de crianças a idosos. Afinal, todos são alvos da graça salvadora do Senhor Jesus. Siga nosso perfil, deixe os seus comentários e compartilhe as maravilhas que Deus tem feito no meio de nós, por sua bondade e misericórdia.